Vamos dar início à Conferência Educação para o Desenvolvimento, derrubando muros, a Estratégia Nacional de Educação e Desenvolvimento, preferida pela prestimosa oradora doutora La Salete Coelho, da ES de Viana do Castelo. A doutora La Salete é responsável pela área de Educação para o Desenvolvimento e da Cidadania Social do Gabinete de Estudos para a Educação e Desenvolvimento da ES de Viana do Castelo. Bom dia a todos, muito obrigada a todos pela vossa presença e agradeço em particular à La Salete por vir esclarecer-nos um pouco sobre o que é isto da educação para o desenvolvimento e as várias áreas que integra. Comecei a contactar mais com este trabalho, um desafio, como já foi referido, colocado pela a subdiretora da escola, a professora Susana Colasso, no âmbito da nossa participação na área IPES, a associação que integra todas as escolas de educação no nosso país, que estava muito envolvida no desenvolvimento desta temática e em mobilizar as várias escolas de educação para a sua participação e para dar visibilidade ao trabalho que já se faz ao nível da formação inicial, mas também a nível local com as parcerias que já tem. E portanto, começámos aí um contacto e um trabalho mais intensivo para recolher informação sobre os projetos que já estavam a ser desenvolvidos na escola e também a pensar quais são os passos seguintes, portanto, tentar melhorar um pouco aquilo que já se faz e tentar alargar também o nosso âmbito de intervenção nesta temática. Vou só referir alguns aspectos do percurso da La Salete, referindo também a parte não só da formação inicial no âmbito do ensino da história, mas também do trabalho em diversos locais, como por exemplo na Guiné-Bissau. E no trabalho que tem feito ao nível da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, que teve o seu lançamento entre 2010 e 2015 e, como estamos a ver, estamos em 2016 e esta ideia não caiu, é para continuar e acho que está a ganhar cada vez mais força e, portanto, teve aqui um papel importante na recolha de informação, na elaboração dos relatórios que reportam um pouco o trabalho que se vai desenvolvendo em várias instituições, não só de ensino, mas também com outros parceiros bastante diversificados e referir o seu trabalho também de investigação e colaboração em projetos nacionais e internacionais para dar visibilidade a esta temática e mobilizar cada vez mais instituições. E, portanto, agora vou passar. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou ali só para aquele cantinho para ir acompanhando. Então, muito bom dia. Conseguem ouvir-me? Sim? Lá atrás vai? Desculpem, eu sou professora e, como tal, costumo um bocadinho falar sentada. Peço desculpa, de facto é um hábito. Então, o meu nome é La Salete, venho de Viana do Castelo e hoje queria cumprimentar aqui toda a comunidade do Instituto Politécnico de Santarém por este evento e, nomeadamente, a Escola Superior de Educação também por este seu aniversário. É muito interessante, como apaixonada por este tema, ver que este aniversário é marcado por esta temática de educação para o desenvolvimento e queria ainda salientar outro aspecto, é que não é feito de pequenas contribuições de 15 minutos em que quase não temos tempo para nos ouvir. Por isso também dou os parabéns por terem apostado numa reflexão um bocadinho mais profunda, de facto, sobre a temática, o que é raro, como nós sabemos, muitas vezes na academia, em que temos que tudo condensar e quase não temos tempo para refletir. Por isso, muito obrigada por isso e por me terem convidado para estar aqui hoje. Espero corresponder, de facto, às expectativas. Então, como dizia a colega, eu venho de Viana do Castelo e a minha formação inicial é História. E eu creio que uma primeira aula que eu tive logo é crítica de fonte. Nós temos que perceber quem é que diz o quê. E por isso é importante também falar um bocadinho sobre o percurso. Eu, de facto, sou licenciada em História, trabalhei na área social toda a minha vida profissional e faço voluntariado desde os meus 16 anos na área social. Por isso marcou completamente toda a minha forma de ser e de ver a educação e o serviço social. Por estas andanças, vivi 2 anos em Moçambique, vivi 2 anos na Guiné-Bissau, por isso venho da área da cooperação para o desenvolvimento para a educação para o desenvolvimento. Todas estas vivências mexeram muito comigo e fizeram que eu quisesse cada vez estudar mais.
Por isso tenho mestrado em História da Educação, tenho mestrado em Economia Social e neste momento estou a fazer um doutoramento na área do desenvolvimento local e da cooperação internacional. Neste momento encontro-me no Gabinete de Estudos para a Educação e Desenvolvimento da ESE, de Viana do Castelo, e no Centro Sul-Africano da Universidade do Porto, sempre com projetos ligados à educação para o desenvolvimento. E esta sou eu. E precisava de água, por favor. senão vou desfalecer a meio. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, fico. Então, a minha apresentação hoje, aqui, obrigada, está direcionada, terá 4 áreas, uma dedicada um bocadinho aos conceitos, porque é bom sabermos de que é que estamos a falar, ainda por cima com coisas tão complexas, conceitos como educação, que só por si, todos nós sabemos que nos dá cabo da cabeça, e desenvolvimento, que é outra grande dor de cabeça. Por isso é bom esclarecermos um bocadinho sobre o que é que estamos a falar. Depois um bocadinho de história. Cá está a minha costela, para percebermos como é que chegamos a este conceito atual, que nem sequer é unânime, mas do que é isto de educação para o desenvolvimento. Depois um bocadinho sobre a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, que é a política nacional, para terminar com uma reflexão sobre que papel para a ZESE nesta dinâmica. Então, sobre os conceitos, eu começo por dizer que é como estarmos, imaginem que nós estamos num barco e que o barco tem buracos que metem água. E acho que esta metáfora nos últimos tempos não é nada fora da realidade. Estamos num barco com muitos buracos e há muitas atitudes perante estes buracos. Podemos ter quem tire água do barco, e é necessário, porque senão morremos todos logo, mas se passarmos a vida a tirar água do barco, não vamos a lado nenhum, porque o barco, por fim, irá abaixo, porque não fizemos nada. Por isso, mais do que tirar água, e essa, por exemplo, no desenvolvimento poderia ser a ajuda de emergência, mas é necessário perceber porque é que existe. Identificar os buracos, porque é que os buracos existem, não é? E depois, a partir daqui, o que é que nós podemos fazer para tapar, depois de perceber os buracos, que outras realidades existem, o que é preciso fazer para que isto deixe de acontecer e, por fim, o que é que eu posso fazer. Adorei ouvir a palavra compromisso, porque tudo que eu venho falar hoje é sobre isto, é sobre compromisso. Como nós próprios podemos criar compromisso e nos nossos alunos, somos uma comunidade de docentes. Por isso, o que é que nós podemos fazer para contribuir? Por isso, a primeira conclusão é esta: não podemos passar a vida a tirar a água. Temos que ir mesmo à causa dos problemas para, de facto, podermos intervir da melhor forma. E a educação para o desenvolvimento tem muito a ver com isto. A educação para o desenvolvimento tem a ver com uma visão sobre as coisas. Não é um tema em si, creio eu. Não é uma atitude perante a vida. É uma forma de estar. É uma forma de estar em que nos apercebemos dos buracos. Em que nos apercebemos e queremos saber o que é que podemos fazer então para tapar estes buracos. É uma lente, são uns óculos novos. Houve há uns anos uma publicidade em França, ao Comércio Justo, em que a publicidade era fabulosa e dizia: toma um café destes, de Comércio Justo, e durma descansado. E eu costumo dizer que quem toma um café destes de educação para o desenvolvimento nunca mais pode dormir descansado, porque ficamos tão atentos aos problemas, aos discursos, às pós-verdades e estas questões todas tão enganadoras que não conseguimos nunca mais dormir descansados, que não nos conseguimos descomprometer, porque é tão comprometedor que não podemos, de facto, descomprometer-nos disto. E depois de tanta metáfora, vamos lá sentar um bocadinho. O que é isto de educação para o desenvolvimento? Eu costumo dizer que é uma resposta aos desafios de um mundo global. E faço este exercício com os meus alunos. Que desafios é que temos? Eu tenho aqui um top 10, mas o que eu digo, ultimamente são tantos que a lista não acabaria, mas temos desde as questões climatéricas, temos as questões da violência, temos as questões da corrupção, do não respeito pelas minorias étnicas, as guerras, a exploração laboral, a pobreza, os fanatismos, sejam eles de que tipo forem, temos questões económicas, temos a não participação dos cidadãos, temos estas viragens todas aos extremismos. Por isso temos uma série de problemas no nosso mundo atual e é preciso preparar os cidadãos para estes desafios. Até a década de 80 o mundo estava dividido, não é? Havia a ordem global, o contexto global era a Guerra Fria, estava arrumadinho. Tínhamos o capitalismo, tínhamos o comunismo, os não alinhados.
desde a década de 90 que entramos, dizem os historiadores, na era da globalização. E isso traz uma série de desafios, desregulou, trouxe muitas coisas boas, mas desregulou de uma forma também muito clara a nossa ordem mundial, e é preciso neste momento prepararmos-nos para esta nova ordem mundial. E a educação tem duas vias. Oscar Jara, não sei se conhecem, que é um educador na área da educação popular do Brasil, diz-nos que a educação tem sempre duas vias e é preciso optar muito claramente. Ou preparamos os nossos alunos para se adaptarem às mudanças que estão a acontecer na sociedade, e aí preparamos-nos para ser gladiadores do berço até à tumba, diz um senhor Alberto Salsa, italiano, ou então preparamos os nossos alunos para sonharem um mundo que querem e aprenderem a comprometer-se para construí-lo. E claramente que a educação para o desenvolvimento é esta segunda. Porque eu não sei se nós nos queremos adaptar ao mundo que temos neste momento. E essa é uma questão que vos deixo para pensar enquanto escola de educação. Queremos preparar os nossos alunos para o mundo que existe neste momento, ou queremos preparar os nossos alunos para sonharem um mundo diferente e lutarem por ele? E essa é uma grande questão. Por isso, a educação para o desenvolvimento é um processo educativo, daí se chama educação, tem, como dizia lá o Jacques Delors, os pilares do saber-se fazer, o saber-saber, o saber ser, o saber aprender a viver juntos, que é de facto uma grande mais-valia. É um processo de aprendizagem e é um processo de ação-reflexão contínuo. Muitas vezes eu digo que não há certificação em educação para o desenvolvimento, porque se isto é algo de aprendizagem durante a vida, nós temos que nos estar a adaptar constantemente e a lutar com os desafios que o mundo nos coloca. Por isso não haverá nunca certificação em educação para o desenvolvimento, porque isto é um processo que acaba quando nós morrermos, de facto, na tumba. Por isso é este sonhar constante. Os desafios de há 10 anos, é engraçado que esta conferência tem como título Derrubando Muros. E eu chamei-lhe assim já há 6 anos, é completamente diferente, mas eu tenho esta ideia do Derrubando Muros já há 6 anos, desde que comecei a trabalhar nesta comunicação, nesta área da ED. E nunca pensei, digo-vos, que iria ser real. Porque neste momento há muros na Europa. Há 6 anos atrás não havia. O que era metafórico, infelizmente, hoje tornou-se realidade. Por isso, de facto, os desafios mudam. Há 6 anos atrás, estes discursos xenófobos que nós estamos a ouvir não eram bem aceitos pela sociedade. No meu tempo de universidade, ouvir dizer coisas que nós ouvimos dizer hoje era: meu Deus, mas quem és tu? E hoje aceitamos. É a história do sapo. O sapo que está, quando se põe uma panela a ferver e se atira um sapo lá para dentro, ele salta, porque queima-se. Se pomos o sapo dentro da panela e vamos subindo devagarinho a temperatura, o sapo acaba por morrer, porque não se apercebe da temperatura que foi-se adaptando. E nós estamos a adaptar. E isto é um bocadinho perigoso. Por isso temos de ter alguma atenção nisto. A educação para o desenvolvimento, diz o consenso europeu, há um documento europeu que diz isto, que é o despertar dos cidadãos para... E nós temos que despertar, não sendo alarmistas. Esta semana passada estive em Paris numa conferência sobre isto e um senhor começou o discurso a dizer: eu tenho medo de falar às pessoas, porque o meu discurso é tão derrotista que no outro dia houve uma senhora que levantou a mão e disse: olha, conhece o discurso do Martin Luther King, o mais famoso? Ele ficou assim um bocadinho, pensou que era uma armadilha e disse: I have a dream. E ele diz: pois, exatamente, ouvindo o senhor parece que I have a nightmare. Parece que eu tenho um pesadelo. Pronto. Por isso, eu não tenho um pesadelo, sou muito otimista e não quero que tenham pesadelos. Mas de facto é preciso despertar-nos para o que nos está a acontecer. E a educação para o desenvolvimento tem esse papel fundamental. É um conceito complexo, porque estamos a falar de desafios globais, que são complexos. Tudo que seja explicação simplista, como todos os movimentos populistas que temos aí à volta, são redutores e são errados. Nós temos que perceber a complexidade de Edgar Morin, na linha de Edgar Morin, a complexidade das situações para podermos observá-las, compreendê-las e tentar intervir. Quando dizemos que os maus são aqueles porque nos vêm roubar empregos ou porque não sei o quê, estamos a simplificar uma realidade que é super complexa. Por isso, atenção a esta questão. A complexidade não é má. Nós temos que tornar a complexidade simples de explicar e de entender para que os cidadãos não se afastem destes temas, mas não podemos simplificar. É diferente tornar simples e simplificar uma coisa. Não existe uma única definição, também como é lógico, porque estamos em campos muito complexos, mas há princípios unificadores. E são um bocadinho estes que vos vou apresentar. A questão das interdependências. Não é necessário explicar, perder muito tempo com isto, já há pouco falávamos sobre isso.
O que nós fazemos hoje aqui tem influência em todo o mundo. Hoje ao pequeno almoço, pensemos no nosso pequeno almoço, certeza que o café andou por lá, o chocolate andou por lá, nada disso se planta aqui nas planícies, no vale, não é planície, no vale de Santarém, certo? Por isso todos nós já estivemos em contacto com o mundo hoje, tirando já nem falo dos phones, das internets que todos já vimos, do público que já vimos a Áustria e a Itália, do público, outro jornal qualquer, peço desculpa, a publicidade, mas todos nós hoje já estivemos em contacto com o mundo, por isso nós não conseguimos fugir das interdependências. A questão da cidadania global é fundamental. Ouve-se muitas vezes falar em cidadania, mas a cidadania pode ser usada para matar e excluir. Por isso, atenção à cidadania que queremos. É uma cidadania nacionalista. Há um autor que diz, quando o Estado quer matar, faz-se chamar pátria. E hoje estamos a voltar a ouvir falar sobre estes temas. Atenção! O que é a identidade? Eu sou todos aqueles que encontrei, diz Alberto Salza, italiano. Quem sou eu? Sou portuguesa, sou guineense, sou moçambicana, sou um bocado disto tudo, porque tudo isto passou pela minha vida. Por isso, tenha cuidado com a cidadania. Cuidado com uma cidadania que seja excluente. Não sei se isso existe, mas que exclua. Cuidado com esta questão da cidadania. Que seja uma cidadania onde baste responder a esta pergunta de onde é que são, dizer da Terra. Quando é que ser humano poderá ser uma cidadania? O facto de ser humano. Eu uso muitas vezes esta imagem com adultos e com crianças. Os adultos elaboram sempre muitas questões sobre esta imagem, que é muito interessante, e os miúdos perguntam-me logo, mas porquê é que o senhor fez aquela pergunta? É engraçado. É engraçado como os miúdos têm uma imagem muito mais simples e dizem logo, mas se estão a precisar de ajuda, claro que tem, porque é que fez aquela pergunta? E é engraçado que nós adultos, eu nunca vi isto numa aula de adultos a perguntarem esta questão. Dizem-me logo, pronto, elaboramos a questão da nacionalidade e tal, mas os miúdos dizem logo, mas porquê é que fez a pergunta? Não faz sentido nenhum. É interessante verificarmos isto, quando é que a cidadania global chega a isto, chega a esta ideia de vivemos da Terra, somos seres humanos e deveria bastar. A questão da diversidade. Normalmente a diversidade gera medo, desconfiança. Mais uma vez, para as crianças, a diferença gera curiosidade. Nós fomos-nos construindo muros à volta, porque os muros não se constroem só nas fronteiras, fomos-nos construindo muros para ter medo do diferente, para desconfiar do diferente. Mas a diferença pode ser uma riqueza, é uma riqueza, porque faz-nos descobrir o essencial. Se há coisa que eu aprendi nos 4 anos que vivi em culturas muitíssimo diferentes da nossa, onde senti que tudo que aprendi durante 21 anos, a primeira vez que fui, tudo que eu tinha aprendido em 21 anos podia ser relativo, podia não ser verdade. E fiquei muito abalada com isso, como devem imaginar, mas faz-nos perceber o essencial, aquilo que nos une, porque tudo o resto é cultura, é história, é formatação de educação, mas de facto não faz-nos chegar ao essencial. Pois a diversidade pode ser uma coisa boa. Temos é que aprender a lidar com ela e experimentar a diversidade. O desenvolvimento sustentável. Não é preciso falar muito sobre esta questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento ou é sustentável ou não é desenvolvimento. E também, como dizia alguém, se não houver ambiente, se não houver planeta, o resto dos problemas acaba. Por isso este deve ser um que nós devemos priorizar, não é? No outro dia alguém dizia, nós estamos muito preocupados com o planeta, mas o planeta está ótimo e há de estar ótimo. Porque se isto acontecer, se morrermos todos com o aquecimento global, a seguir nós desaparecemos e a Terra volta a regenerar-se com épocas frias e quentes como tem feito ao longo de todo o tempo. Nós também queremos continuar cá, então temos que pensar. Não temos que estar preocupados com o planeta, temos que estar preocupados se queremos continuar cá enquanto espécie. Por isso o desenvolvimento tem que ser sustentável. E agora um bocadinho de matemática. Eu sou muito má, mas há um livro, eu sou de história, não é? Normalmente somos conhecidos por isso. Há um livro chamado 80-20, que é um título, isto é qualquer coisa de Pareto. Se alguém que está aí de matemática reconhece o que eu estou a dizer, não é? É qualquer coisa de Pareto, chama-se... Pronto. E aqui significa que a desigualdade no mundo, 80% da população tem 20% dos recursos
e 20% da população vive com 80% dos recursos. Sabem que nós estamos nos 20% que têm, mesmo sendo muito pobres, tendo muita crise, tudo isso, os meus alunos ficam sempre espantados quando fazemos jogos sobre as desigualdades no mundo, porque achamos sempre que estamos super mal, mas a verdade é que não temos a noção de facto da desigualdade no mundo. Nós estamos nos 20%. E se os recursos são finitos, só há uma forma de equilibrar os pesos da balança. Isto tem a ver connosco. E por isso é que isto começa connosco. O que é que nós estamos dispostos a ceder para que os outros 80% possam aceder a mais recursos? Nós não conseguimos levar o nosso estilo de vida. A minha filha um dia destes trouxe para casa uma atividade, porque a escola é ligada numa quinta pedagógica, por isso são muito ligados ao ambiente, em que os pais tinham que fazer uma simulação do seu tipo de vida, responder a uma série de perguntas, e para mim, para o meu tipo de vida, era preciso 2,5 planetas, se toda a gente no planeta tivesse o meu tipo de vida. E eu sou destas áreas, tenho muitos cuidados, não é? Tenho um dinossauro destes, deixo-os levar até ao fim, tipo só um carro, pronto, muitos transportes públicos, essas coisas todas, mas ainda assim eram precisos 2,5 planetas para que o mundo vivesse da forma que eu vivo. Isto é uma injustiça. Eu participo nesta injustiça, certo? Por isso, outra questão que nós temos que pensar e que não está fora, não está só na China, está em nós, em cada um de nós. A questão da justiça social. A educação para o desenvolvimento é muito baseada na justiça social. Não há aquela discussão da caridade, da solidariedade que houve por aí. Usamos o conceito de equidade ou justiça social ou igualdade de oportunidades. Eu gosto muito desta imagem, ela é muito simples, mas é muito ilustrativa. A primeira representa a igualdade. A segunda representa justiça social, equidade e igualdade de oportunidades. Isto de sermos todos tratados por igual tem muito que se lhe diga, porque nós temos a lotaria do nascimento, não é? Como chamam o autor indiano, que nos faz nascer com um determinado sexo, numa determinada família, num determinado tempo, num determinado espaço, num determinado bairro, tudo isso. Isto molda-nos completamente, por isso nós não partimos para a vida com as mesmas condições. E por isso isto não é uma questão de devoção ou de crença, isto é uma questão de justiça. Cada cidadão deve dedicar a sua vida comprometidamente a lutar contra esta lotaria do nascimento, contra estas desigualdades. E a justiça social é isto. E a educação para o desenvolvimento assenta muito nisto. Assenta também nos valores e percepções, nesta questão de dar voz. Nós descobrimos a pólvora, ainda por cima o eurocentrismo existe muito no mundo, não é por acaso que estamos no meio do mapa, não é? Os mapas foram feitos a partir da Europa, porque o mundo redondo podia ser cortado, quem está no meio podia ser a América. Nós estamos no centro porque nós desenhamos os mapas e a nossa civilização desenhou muito da civilização como nós a conhecemos. E por isso muitas vezes achamos que a nossa voz é muito única. E é da razão. E olhem que isto na cooperação para o desenvolvimento também acontece tanto. E então eu trago-vos aqui agora para poder beber água mais à vontade, trago-vos aqui um cartoon que ilustra muito bem. É melhor traduzir? Sim? Então, são rapazes a conversar, a partir de africanos. Sabiam que os miúdos na América do Norte são forçados a estar sentados nas salas de aula todo o dia? E que se eles se mexem muito e ficam muito excitados ou fazem muito barulho, dão-lhes drogas para os manter quietos? E que a sua principal fonte de exercício é jogar jogos de vídeo e que a maioria da sua comida, a maior parte da sua comida é falsa e cheia de químicos perigosos? E diz o outro, isso é horrível, deveríamos recolher donativos para eles. E isto é uma brincadeira, mas que nos deve fazer pensar nas perspectivas. Quando eu faço jogos sobre acesso à educação com os meus alunos, eu faço formação de estagiários também, que vão para as escolas trabalhar estes temas. Normalmente, quando falamos sobre o direito à educação, põe a Europa e a América do Norte, a educação maravilhosa. E os pobres, dos coitadinhos dos africanos, têm sempre, porque não têm escolas, porque não têm livros. E eu penso e falo, mas vocês já viram as nossas escolas cheias de... parecem cadeias? Já pensaram o que é ter uma aula no meio com as vacas ao lado, no meio da comunidade, onde se planta a horta, porque os alunos também têm que comer? Este modelo africano será assim tão mau? Não terá coisas vantajosas também?
É a mesma coisa que dizer que a América tem uma educação péssima porque de vez em quando há um louco que pega numa arma e que mata todos. E o que nós fazemos é generalizar as ideias que temos sobre o continente africano, que ainda por cima é um continente, é enormíssimo, tem milhares de realidades. Mas percebem a voz do outro, as perspectivas. Nós, como conhecemos normalmente pouco sobre a África, conhecemos aquilo que os meios de comunicação social nos apresentam, criamos imagens. E por isso esta questão dos valores e da perspectiva, a nossa é muito moldada por aquilo que nós conhecemos. E termos a noção dos limites dessas nossas perspectivas é fundamental se queremos trabalhar uma boa educação. Muitas vezes nos nossos trabalhos, nestas áreas, e agora desculpem uma polémica, nós não fazemos mais nada a não ser reforçar os estereótipos que já existem. Se fazemos uma campanha de recolha de livros para enviar para a África, sem fazermos um contexto com os nossos alunos, sem apresentarmos com os nossos alunos diferentes realidades, nós só estamos a reforçar estereótipos sobre uma realidade que nem sempre é assim. Por isso, e a educação para o desenvolvimento é este clique, é esta lente nova que nos faz olhar para as coisas mais criticamente. Não quer dizer que não se faça. É o tal tirar água. De vez em quando é preciso tirar água. Mas temos que pensar sobre os buracos. Porquê é que continua a existir esta desigualdade? A questão dos direitos humanos. Nós estamos a aspirar a uma cidadania global. Mas esta cidadania global não tem um exército, não tem uma lei, não é algo que existe, de facto, é uma aspiração. Por isso, qual é a lei, qual é a nossa legislação? São os direitos humanos. Há muitas críticas, o Boaventura diz que ela é muito eurocêntrica, mais uma vez, que deveria ser procurada uma tradução cultural com outras, por exemplo, ir ao islamismo, ir ao budismo, procurar como traduzir estas ideias noutras formas, mas os direitos humanos ainda são a carta de ouro da educação para o desenvolvimento. E depois uma questão muito simples. Se todos nós tivéssemos esta base de educação, preveniríamos muitos conflitos e depois também teríamos muitos conflitos resolvidos. E resolveríamos de forma diferente. Porque o conflito não quer dizer que seja uma coisa má. Pensemos em todos os nossos conflitos familiares. Não são uma coisa má. São algo que nos leva a crescer e a reforçar laços. E os conflitos podem ser vistos dessa forma positiva. Também temos que olhar para eles e gerar esta ideia nos nossos alunos. E quando falo dos nossos alunos, nós, enquanto professores docentes do ensino superior, mas os alunos vão ser alunos dos estudantes que estão aqui presentes hoje também. Porque isto é uma cascata que se vai multiplicando. Estes, então, segundo Marjorie Drake, são alguns dos elementos unificadores desta educação para o desenvolvimento. Eu há pouco falei-vos que há conhecimentos, há competências, há valores. Não vou estar aqui a enumerá-los, mas primeiro, uma coisa é fundamental. Isto começa por nós. Se nós colocarmos isto fora de nós, já não estamos a começar bem este processo. Isto começa comigo. Como é que eu sou enquanto professora? Que coerência é que eu tenho? O que é que eu faço enquanto cidadã? A educação para o desenvolvimento não é neutra. Não sei se acreditamos que existe a educação neutra, mas esta não é, e digo claramente. Porque enuncia o mundo que deseja, que valores é que deseja para este mundo. E depois, que conhecimentos, que competências? Depende também das áreas. Estamos a trabalhar no género, eu preciso de conhecer quais são os documentos, quais são as entidades que estão a trabalhar nesta área. Por isso, no fundo, é preciso primeiro ter conhecimento sobre estes temas. Uma coisa que eu sinto muito é que hoje nós nos desligamos muito do conhecimento. A história, e desculpem puxar a brasa, mas todas as humanidades em geral estão subvalorizadas e há uma sobrevalorização da tecnologia. É necessário um equilíbrio maior, e desculpem, eu sei que é uma grande escola de tecnologia, mas precisamos de balançar. Se nós não sabemos de onde vimos, se nós não conseguimos ver agora este mundo, este momento do mundo, e olhar e ver, por exemplo, o pré-Primeira Guerra Mundial, o pré-Segunda Guerra, se nós não conseguimos ler os sinais, porque não temos essas ferramentas, não podemos sonhar futuros diferentes. As humanidades são fundamentais, e isso... O recado, claro que não é para vós, é para quem está acima de nós também, mas nós temos poder para dizer alguma coisa. E acho que isso é fundamental. Esta noção do conhecimento, percebermos o que é que se está a passar hoje na Áustria, o que é que se está a passar na Itália, o que é que se está a passar, é fundamental. Tinha-vos trazido uma definição de educação para o desenvolvimento. O senhor presidente do Instituto Politécnico já a leu, é aquela que está na Estratégia Nacional. A educação para o desenvolvimento é este processo dinâmico, interativo, participativo, visa a formação integral. Olhem que não é só a parte técnica, é integral. A consciencialização e compreensão das causas, mais uma vez não é só o tirar a água, é ir aos buracos.
a questão das desigualdades, a questão da interdependência, da interculturalidade, o compromisso, foi a palavra que ouvimos aqui hoje, para a ação transformadora, nestes valores, a justiça, a equidade, a solidariedade e no direito e no dever de todas as pessoas. E por isso não se demitam, hoje é dia de eleições, não é? Não se demitam, porque é um direito e um dever de cada um de nós, participarmos ativamente para um desenvolvimento integral e sustentável. Olhem que não diz os países do Norte, que são ricos, vão ajudar os pobrezinhos do Sul. Diz que todos nós temos o direito de dizer qual é o tipo de desenvolvimento que queremos. Hoje há imensas, não sei se estão nesta área de desenvolvimento, mas há imensas teorias sobre o decrescimento. É necessário decrescer economicamente para haver um maior desenvolvimento geral. Porque é aquela coisa do 80-20. O rei do Butão criou o FIB, a Felicidade Interna Bruta, porque está contra o medir tudo o que é desenvolvimento com o PIB, Produto Interno Bruto. Há coisas que não se medem. Alguém dizia, eu não sei quem, nem tudo o que se mede conta e nem tudo o que conta se mede. Pode ser medido. Não é? Isto é fundamental. E o rei do Botão criou o FIB, a Felicidade Interna Bruta, que tem coisas como tempo para reflexão, tempo para estar com os amigos, contemplação da natureza, respeito pela natureza. Por isso, no seu índice de felicidade humana, tem muitos elementos onde nós seríamos, se calhar, muito lá para baixo. Não seríamos tão desenvolvidos quanto isso. Por isso, os índices também temos que pensar o que é que está por trás. Somos muito bons no PISA. Ok, mas o que é o PISA? Temos que perceber o que é o PISA. Eu até posso ficar muito contente por ser péssima no PISA, se não concordar com o PISA. Não sei, isto não é uma opinião. É um exemplo. Não quero dar opiniões sobre isso, senão matam-me já. Mas, percebem o que eu quero dizer? A questão crítica. Quem é que está por trás do índice? Que critérios estão por trás do índice? Eu posso não concordar, por isso pode ser uma felicidade humana, bruta, não estar-se muito mal num desses índices. Não sei, é uma questão que deixo. A Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento diz que a educação para o desenvolvimento tem estas dimensões. É pedagógica, porque é um processo de aprendizagem. É política, porque tem claramente uma ideia de sociedade. E já agora, para os mais jovens, político não é a mesma coisa que partidário. Nós hoje estamos todos muito zangados com esta máquina e por isso achamos que não devemos ir votar. E falo isto para a minha geração e para a geração mais recente ainda. Os mais velhos não terão esta ideia, mas nós temos muito essa ideia. Estamos zangados com a máquina, mais vale nem ir. A gente quer lá saber, o que nós digamos eles não ouvem. Mas não é assim. E político não é partidário. Podemos não concordar com as questões partidárias e podemos fazer os nossos votos em conformidade com isso, mas o político, amigos, todos nós somos. Quando eu decido onde comprar, o que comprar, que escola vou, que curso vou, isso são opções políticas, que têm a ver com o governo, com as minhas opções do mundo. E política é isso, a polis, grega, não é? É o governo da cidade. Por isso não deixem de ser políticos, senão alguém há de ser por nós. E normalmente quando alguém toma o papel de outros, chama-se ditadura. Por isso atenção a estas questões. Vão votar. Em todos os lados, não só cá hoje, mas em todo lado. A questão, por isso a questão política, já falei, e a questão ética. Há princípios e valores nesta educação para o desenvolvimento. São estes. Alguém me dizia, mas vamos dar temos que dar agora a oportunidade ao Trump, porque ele, claro que temos, a democracia é isso. Mas um discurso xenófobo nunca será um discurso de educação para o desenvolvimento, porque está completamente contra os valores da educação para o desenvolvimento. Percebem esta distinção? Porque a certa altura chegamos, é possível dizer tudo. Eu não mandei ninguém matar o Sr. Trump, somos todos livres. Mas nunca será um discurso conotado com a educação para o desenvolvimento. Porque vai contra estes valores todos de educação para o desenvolvimento. O Centro Norte-Sul do Conselho da Europa tem um guia muito bom para este tipo de para a educação global e diz que há 3 fases, que é preciso trabalhá-las, que é primeiro olharmos para o mundo, percebermos o que é que ele precisa, depois ver como é que poderia ser diferente se não está como nós gostamos e depois então descobrir o nosso empenho. São as 3 fases dos buracos, não é? Ver o buraco, o que é que pode ser diferente e que mudança é que é preciso para que isso aconteça. Só para reforçar, e termino esta primeira parte, a educação para o desenvolvimento não é um tema em si. É um chapéu, que de facto é uma visão, é uma forma de olhar, mas que tem uma série de temas que podem ser tratados. Tudo que seja desigualdade, tudo que sejam buracos, problemas, podem ser temas dentro da educação para o desenvolvimento. O género, a cidadania global, o consumo, o comércio, as questões ambientais, a diversidade, os próprios modelos de desenvolvimento, o que é este desenvolvimento,
o que une isto tudo é olhar para as causas dos problemas como realidades complexas e depois a questão das interdependências, das interligações, todas estas questões. Ok. Até aqui tudo bem? Ainda ninguém adormeceu? Então, um bocadinho de história, mas mesmo muito rápida. Há uma autora chamada Manuela Mesa que fez a teoria das 5 gerações da educação para o desenvolvimento. E ela diz-nos que este conceito surge ligado à cooperação para o desenvolvimento, ou seja, projetos em parceria entre o Norte e o Sul do mundo, considerado desenvolvido em alguns critérios e subdesenvolvidos nos outros critérios, ou em desenvolvimento, e ela diz que começa na década de 50 como assistencialista, no sentido de havia a ideia dos pobrezinhos do Sul, que não conseguiam desenvolver-se sozinhos e por isso nós mandávamos coisas, um bocadinho muito assente nisto. E por isso era preciso convencer as pessoas do Norte a participar nisto e por isso surgiu esta ideia de educação para o desenvolvimento, para formar o Norte, para apoiar o Sul. Na década de 60, o modelo desenvolvimentista, na ideia de nós descobrimos o modelo após a Segunda Guerra Mundial, o Baby Boom, o Plano Marshall. Desculpem, isto tem que ser muito rápido, está bem? Os meus alunos eu demoro 3 horas a explicar só este modelo, mas aqui é só... Por isso, a década de 60, a ideia de nós descobrimos o modelo, agora é muito fácil, é levar isto para os outros países com os quais fazemos cooperação. E essa era a ideia de educação para o desenvolvimento. Na década de 70, e agora temos aqui em 60, temos o Vietnã e a contestação, temos os hippies, temos o Flower Power, temos o Make Love Not War, temos o Maio de 68 em Paris, temos a própria crise de 68 em Portugal, a estudantil. Por isso temos uma série de coisas a acontecer na década de 60 que vão criticar a guerra, o modelo de desenvolvimento. Então temos aqui um modelo crítico e mais solidário face aos países do Sul. Por isso temos aqui a educação para o desenvolvimento de terceira geração. Na década de 80, isto significa que eu estou a meio do tempo, desculpem Lara, só para me... na década de 80 temos um modelo de desenvolvimento humano e sustentável. Sustentável porque entram o Al Gore e a sua agenda forte do desenvolvimento sustentável, do ambiente. E por outro lado o desenvolvimento humano porque Amartya Sen, um grande estudioso da área do desenvolvimento, diz que medir o desenvolvimento apenas com o crescimento económico que é uma tontice. Porque é como dizer que Angola, por Luanda ser a cidade mais cara do mundo, é super desenvolvido, porque tem muito dinheiro. Ok, mas o que é que isto de facto contribui para a felicidade da população? E por isso, na década de 80, o desenvolvimento deixou de ser só apenas crescimento económico e foram associadas a questão da educação e da saúde. Por isso temos a questão do desenvolvimento humano. E a Amartya Sen, com esta teoria, ganhou o Prémio Nobel nesta altura. A década de 90, diz a Manuela Mesa, traz-nos mais problemáticas, traz-nos a globalização. E por isso nós temos que responder com uma educação para o desenvolvimento que já não pode ser só Norte-Sul. Tem que ser o Norte pensar sobre si próprio. Porque aquilo que faz tem consequências no Sul. Não é o Norte e o Sul como duas vivências separadas. Não, é por causa das vivências do Norte que muitas vezes o Sul está como está. Os tais 20% e 80%. É por 20 terem 80% que os outros 80% só têm 20%. Não é por escolha própria, de certo. Por isso, diz a Manuela Mesa que para responder à globalização é preciso termos uma educação para a cidadania global. Isto para perceberem um bocadinho também porque é que às vezes se usa educação para o desenvolvimento, outras vezes para a cidadania global. Porque a Manuela Mesa diz que esta altura é a altura de uma educação para o desenvolvimento que seja de formar cidadãos globais. Eu agora tenho aqui um slide para cada... mas que já não vai haver tempo. Hoje, há muitos autores que nos falam de uma sexta geração. Isto é uma ideia muito espanhola. Há uns autores espanhóis do País Basco que estudam, são de um grupo chamado EGOA, que trabalham muito esta questão e dizem hoje temos que trabalhar mais isto. E então falam numa sexta geração. Eu trago só assim aqui alguns das coisas estranhas que andam por aí a acontecer neste mundo e dizem que é preciso uma educação transformadora. Para a transformação, esta ideia que vos dizia no início, é preciso vermos que mundo queremos e dotar os nossos alunos das capacidades e das competências para chegar a esse mundo que querem. Esta ideia de voltarmos a pensar. Eu sei que a palavra ideologia, durante muito tempo, foi muito mal vista, mas hoje... no outro dia, já não sei quem dizia, mas... o Edgar Morin, exatamente, da conferência em Paris, dizia a beleza das ditaduras e dos fundamentalismos é que têm poesia por trás. Têm ideias, têm uma ideologia e por isso é fácil nós ligarmos-nos. Tem uma história, tal narrativa que hoje se fala.
O problema das democracias é que não tem. E por isso os cidadãos têm que a criar. Eu achei muita piada a isto, porque isto é muito profundo. Na democracia somos nós cidadãos que temos que criar a história, temos que criar o que queremos, o mundo. As ditaduras e os fundamentalistas dizem-nos, esta história, juntem-se a nós. E na democracia somos nós que temos que criar a beleza da coisa. Por isso, que mundo queremos? É esta a nossa responsabilidade. Ok. Por isso, sobre a teoria da Manuela Mesa, muito teria a dizer. No final apresento bibliografia onde tenho os artigos dela. E assim, não sei se a comunicação pode ser divulgada, mas tem todas essas questões. Não sei se poderá ser enviado aos participantes, mas tem lá essas questões. Sobre a estratégia nacional. Estas questões são tão importantes e consideradas tão importantes que os nossos ministérios dos negócios estrangeiros e da educação decidiram aliar-se a este movimento europeu e criar uma estratégia nacional de educação para o desenvolvimento. É um documento político que existe em Portugal. Primeiramente, esta estratégia foi pensada entre 2010 e 2015. Entretanto, foi alargada mais um ano, por isso está em vigência até dezembro de 2016. E depois temos aí um bocadinho um futuro que ainda está incerto. Esta estratégia foi publicada em 2009. É uma estratégia muito louvada a nível europeu, porque foi muito participativa. Há outras estratégias que alguém foi contratado para desenhar a estratégia, o caso espanhol, por exemplo, houve uma universidade que foi contratada para desenhar a estratégia. Em Portugal não foi assim, houve uma série de pessoas de entidades que foram convidadas, universidades, a ARIPES, a Associação de Reflexão para a Intervenção Educativa de Escolas Superiores de Educação, espero não me ter enganado, mas a ARIPES foi convidada a participar na redação da estratégia, a plataforma das ONGD, o Instituto do Ambiente, o Conselho Nacional da Juventude, vou dizê-los todos e vou esquecer, o Conselho Nacional de Educação, houve 16 entidades que participaram na redação. Esta estratégia é coordenada por uma comissão de acompanhamento, da qual faz parte a Direção-Geral de Educação em representação dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, e temos aqui a doutora Maria José que vai falar-nos esta tarde sobre isto. Temos o Instituto Camões, neste momento Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, que representa o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Temos a plataforma das ONGD portuguesas, das organizações não governamentais, também nesta comissão de acompanhamento, e temos o CIDAC, que é uma ONG que representa um organismo internacional, que é o Global Education Network Europe. Por isso é a Rede Europeia de Educação para o Desenvolvimento ou Educação Global. Por isso estas quatro entidades são a comissão de acompanhamento, mas depois temos um grupo alargado, do qual, como eu vos disse, a ARIPES faz parte, que assinaram um protocolo para implementar a estratégia em Portugal. Por isso temos muitos atores a trabalhar e tem sido interessante, pelo menos, acompanhar isto. Em 2009, então, sai o decreto-lei e em 2010 percebeu-se que uma estratégia é uma questão política, é um documento que podia ficar na gaveta e então, para não correr esse risco, fez o seu plano de ação, mesmo com atividades previstas e toda, que foi isso que as entidades então assinaram. O objetivo geral desta estratégia é promover a cidadania global. Por isso é uma estratégia de educação para o desenvolvimento, e a questão institucional está lá, educação para o desenvolvimento, em Portugal é o termo que nós usamos, mas promove a cidadania global. Por isso temos os dois conceitos juntos na mesma estratégia. Os processos de aprendizagem, a sensibilização, as questões do desenvolvimento, por isso, e a ação orientada para a transformação social. Por isso temos aqui muito clara a transformação social. Esta estratégia, eu não vou demorar muito tempo também com isto, porque está a chegar ao fim, não sabemos o que é que vai acontecer à estratégia, ela vai acabar a 31 de dezembro, mas tinha 4 objetivos, esta capacitação das entidades públicas e organizações da sociedade civil, tinha um objetivo para a educação formal, um objetivo para a educação não formal e um para a sensibilização e influência política. Tinha 4 objetivos, 27 medidas, trago... Desculpa, estou a andar para... de andar para trás, estou a andar para a frente, desculpe. Trouxe aqui só a educação formal, só para vos dar uma ideia do que era esperado. E muitas coisas foram feitas. Primeiro, introduzir a ED na formação inicial de professores. Nós em Viana do Castelo fazemos isso e outras ESs o fazem, de certeza. Elaboramos materiais de orientação pedagógica para serem usados nas escolas. Promoção do trabalho colaborativo entre estabelecimentos de educação e entidades públicas e privadas. Vocês hoje vão assinar um protocolo, né, exatamente nesta área.
A formação contínua de professores na educação. Nós temos na ES de Viana do Castelo, e agora também sei que Bragança está quase a ter, temos uma ação de formação acreditada pelo Conselho Nacional de Acreditação sobre exatamente estas áreas. Temos uma mais introdutória e uma mais avançada. Promoção de trabalho de investigação sobre a ED nas instituições de ensino superior, tem havido. Nós em Viana temos teses de mestrado a acontecer nestas áreas, e Castelo Branco, por exemplo, também sei que tem. E a afirmação das escolas e agrupamentos, porque nós formamos professores para irem para a vida real, não é? Para as escolas. Por isso, o papel fundamental das escolas em todo este processo. Quais são os desafios atuais que a ENED nos coloca? Primeiro, ela foi estendida até 2016, mas e agora? Por isso o futuro é uma incógnita. Temos que perceber, vamos ter uma reunião dia 13 de dezembro, para perceber qual é o futuro desta estratégia. Vamos manter a mesma por mais uns anos, vamos alterá-la, vamos reescrevê-la, estamos em discussão. Neste preciso momento, este ano, de janeiro até à semana passada, esteve a decorrer a avaliação externa. A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, da Universidade do Porto, candidatou-se e foi a entidade escolhida para fazer a avaliação externa. Estamos à espera desse relatório. Esses dados vão ser lançados também no dia 13 de dezembro, a tal reunião que vai com todos os intervenientes desta estratégia. Por isso, precisamos de ter esses resultados e saber como comunicar esses resultados. Por fim, como é que vamos mobilizar estas aprendizagens da avaliação para pensar no futuro? Para pensar, vale a pena manter a mesma estratégia? Vamos alterar a estratégia? Não sei. O que sei é que a estratégia foi muito importante para pôr os atores a conversar sobre isto. Isto nunca teria chegado à ZES se não houvesse uma estratégia, se não houvesse este documento político, não é? Por isso tem sido fundamental haver uma estratégia. Por fim, e estou a chegar ao fim da minha comunicação, que papel para a ZES? Porque nós estamos aqui e somos um ator diferente das organizações não governamentais para o desenvolvimento. Temos especificidades. Por isso, e é interessante que noutros países a educação para o desenvolvimento está muito mais nas escolas do que na sociedade civil. Em Portugal está muito mais na sociedade civil, são as organizações não governamentais que dominam estas áreas, e está muito menos nas escolas. E a ZES em Portugal parece que tem este papel de equilibrar, de trazer da sociedade civil para as nossas escolas. Então, eu trago aqui dois documentos de referência que falam sobre o papel da ZES. Todos os anos, desde 2010, que sai um relatório anual de acompanhamento da estratégia. E esse relatório anual traz recomendações, conclusões e recomendações. E diz que há duas recomendações que falam sempre sobre a ZES. A primeira é, sem dúvida, o nosso papel na formação de professores. Os professores do ensino básico, primeiro e segundo ciclo, antes pré-escolar ainda, saem das nossas mãos. Por isso é fundamental que nós formemos os professores nesta área. Lembram-se quando a formação cívica, o estudo acompanhado, a área de projeto, quando tudo isso foi inserido nas escolas, os professores muitas vezes não as aproveitaram porque não sabiam como trabalhá-las. É uma realidade? Ou estou a inventar algo? Não concordam comigo? Ok, não concordam comigo. Podemos discutir isso à hora do almoço. Mas eu estava na escola, na altura, e acho que muitas vezes não foram bem aproveitadas em todo o seu potencial, porque acho que eram áreas com muito potencial, mas que nem sempre foram aproveitadas, porque muitas vezes os professores não estavam preparados, não tinham dito de formação. Nós, enquanto formadores de professores, temos essa possibilidade de preparar agora os professores para trabalharem a áreas da cidadania global. Estes temas, trazer estes temas para a sala de aula, que são muitas vezes mais reais do que às vezes os romanos que estão lá longe, não é? Se nós não os trazemos para a vida real, é importante, eu sou de história, trabalhar o passado quando nós também o ligamos ao presente. Por isso a aposta na formação de docentes e o papel fundamental da ZES na formação de docentes. Segundo, todo o relatório da estratégia diz que a maior parte das suas atividades se passam em Lisboa. Porque as ONGD estão maioritariamente delas em Lisboa. Qual é o grande ator da implementação da ENED que está descentralizado? Nós, a ZES. São sempre referenciadas como o único fator de descentralização da ED em Portugal. Por isso temos essa mais-valia, que é uma limitação, porque muitas vezes não temos como fazer formação. Quando está em Porto Alegre, em Castelo Branco, em Bragança, não é fácil vir fazer formação a Lisboa, porque é onde as ONGs estão. Mas muitas vezes
Somos o único fator que pode levar isto, de facto, à descentralização nacional. Por isso, estes são documentos que suportam o nosso papel. O GEAN, há bocado falei-vos, o Global Education Network Europe, esteve em Portugal a fazer, há 2 anos, um balanço da ED em Portugal. E tem uma recomendação só sobre a ZES. Eu pus aqui os pontinhos assim, não está escrito assim, mas primeiro dizem que é necessário, é fundamental ter uma resposta adequada para a formação inicial de professores nesta área. Segundo, que é necessário haver uma coordenação entre a ZES, através de seminários, para estas instituições sobre o papel da ED. Que é necessário um mecanismo de financiamento para apoiar a formação da ZES nestas áreas. É necessário uma abordagem coordenada para a formação inicial de professores, aliás, acho que isso já está em cima, deve ter. E a possibilidade também de uma das ZES desempenhar um papel dinamizador, por isso a necessidade de haver aqui, mas nós como temos a ARIPES, pode ser esse motor de desenvolvimento. Mas o Global Education Network Europe, quando esteve cá a fazer um balanço, tem uma recomendação só sobre. Por isso, isto, quem trabalha mais nas áreas políticas sabe que é fundamental ter estas coisas escritas e a nível internacional também. Por isso eu acho que, de facto, o papel da ZES é fundamental e tem que ser levado avante. Exemplos de práticas, trago-vos 3. Viana do Castelo foi contratado pelo Instituto Camões para fazer o acompanhamento da estratégia. Por isso, os relatórios, tudo isso é feito por nós em Viana do Castelo. Para além disso, também nos pediram que nós dinamizássemos toda a instituição ESE de Viana do Castelo em ED. Fazemos ciclos de cinema onde falamos sobre isso, organizamos agora um evento sobre refugiados, organizamos eventos sobre o voluntariado, organizamos eventos sobre discriminação, temos uma série de eventos a acontecer na ESE para que os próprios professores e alunos se formem nestas áreas. Por isso este é um bom exemplo de qual pode ser o papel da ESE. Outro exemplo é um projeto Global Schools, é um projeto que ganhamos na ESE também, é um projeto europeu, estamos 10 países envolvidos e o que nós fazemos cada inicial de professores na ESE, fazemos formação contínua nos 7 agrupamentos de Viana do Castelo, temos esta formação acreditada, por isso é que acreditamos esta formação, cada agrupamento ao fim dos 3 anos vai ter 9 professores formados para trabalhar estas áreas nas suas escolas, sendo que um em cada agrupamento é o professor de referência que vai fazer formação durante os 3 anos do projeto. Estamos a produzir um manual, porque normalmente os professores dizem, mas eu tenho que cumprir o programa, isto é muito giro, mas eu tenho que cumprir o programa de História, de Matemática, de Português, e como é que eu introduzo estes temas? E então, nós estamos a produzir um manual que vai ter exatamente o programa, diga. Apagamos o programa? Não, ao contrário. Então. Tem que metê-los no meio do programa. Ora, foi essa a resposta que nós encontramos. Um professor a falar sobre matemática, proporções, porque é que não fala neste 80-20? Porque é que não, em vez de analisar pisas para tudo o que é frações, porque eu tive uma indigestão ano passado, porque a minha filha todos os dias tinha exercícios com pisas, não é? Porque é que em vez de ser pisas constantemente, não falamos nas desigualdades mundiais? Porque é que quando falamos de história sobre a expansão portuguesa, não damos a visão do outro também, da outra voz, e não damos sempre a nossa, porque é que damos sempre a nossa visão? Eu tive um chilique na universidade, no meu 2º ano da universidade, não era uma catraia, quando um professor de História Medieval nos passou um texto para a mão e nós estávamos a ler, e era sobre a Reconquista Cristã, mais uma vez um nome nosso, não é? Reconquista Cristã, e isto estava a ler, e a certa altura eu não percebia nada, quem é que era o Abd al-Rahman, não estava a perceber, e só porque eu não estou a perceber nada deste texto, porque parecia-me sobre a Reconquista Cristã, mas depois parecia-me ao contrário. Ele disse, pois, esse é um texto escrito do ponto de vista dos árabes. Era uma crónica do Abd al-Rahman, em que os infiéis éramos nós. E eu fiquei tipo, nós somos os infiéis. A diferença entre traidor e convertido é só quem olha. Certo? Para nós, há a conversão ou há a traição. A diferença é de quem olha. E isto, para mim, mudou uma forma de ver o mundo. Porque há a visão do outro. O Amin Maalouf, que é um senhor libanês, tem um livro espetacular sobre as cruzadas do ponto de vista dos árabes. Espetacular! Ele tem um livro chamado Identidades Assassinas. Diz que a identidade, a questão da identidade que nós tanto valorizamos, é dos maiores causas de assassinato do mundo. Por isso nós devemos repensar a questão da identidade. O que é a identidade? Sou o eu fechado que cristalizou ou são todos aqueles que eu encontrei no mundo?
com quem eu me cruzei nesta vida. Isso muda logo a forma de ver. Por isso, perdi-me agora algures, não sei, do programa, não é? Então, nós estamos a fazer um manual para o primeiro ciclo e segundo ciclo, onde vamos dar exemplos de como introduzir o referencial de educação para o desenvolvimento, que será apresentado à tarde, no currículo, numa aula de currículo. Como é que eu posso dar a diversidade das plantas falando sobre questões de educação para o desenvolvimento? Por isso, nós estamos a fazer, neste momento, em Viena, esse manual, que será lançado daqui a 2 anos, esperamos nós, tudo correr bem, no final do projeto. Temos conferências, temos investigação, fizemos uma investigação comparada sobre os conceitos usados nos 10 países europeus do projeto. Isto é um projeto muito interessante, financiado pela Comissão Europeia, que envolve então 10 países que querem trabalhar estas teorias, estas áreas. Por fim, trago-vos também o Sinergias, ED, é um projeto que não é da ES, de Viana do Castelo, estou envolvida nele no Centro dos Africanos da Universidade do Porto, que é um projeto que pensou criar uma comunidade de interesse à volta da ED em Portugal. Por isso, tem 10 instituições de ensino superior que estão agregadas, nomeadamente algumas ES, a ES do Porto, a ES de Lisboa, a ES de Castelo Branco, a ES de Viana do Castelo, assim de repente creio que são essas. Há uma série de ES que estão envolvidas no projeto, que estão a trabalhar juntamente com organizações da sociedade civil para produzir conhecimento conjunto. Porque muitas vezes há um divórcio, não é? Nós na universidade estamos lá nas nossas Torre de Marfim, como até se costuma dizer, não é? E muitas vezes estamos longe e muitas vezes quem está na prática não tem tempo para refletir sobre isso. Então este casamento entre a sociedade civil e a academia é fundamental, porque juntos crescemos melhor. E então essa ideia do Sinergias era aproveitar as sinergias dos dois mundos e pôr também, por isso é outra forma também de como as ES se podem envolver nestas áreas do saber. Termino com uma frase que me volta a ir ao barco, àquela imagem do barco, e diz: se o teu Deus é judeu, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, o teu gás é argentino, o teu café é brasileiro, as tuas férias são marroquinas, os teus números são árabes, as tuas letras são latinas, como te atreves a dizer que o teu vizinho é estrangeiro? Por isso, almejemos todos a que um dia o ser humano seja o bastante para sermos cidadãos deste mundo e deste mundo global. Não podemos lutar contra ele, mas que o saibamos fazer de uma forma saudável e justa. Muito obrigada.